A adolescência é o período em que a ilusão está começando a tomar conta do campo, dando início aos jogos das paixões. E apesar de esse ser um período muito importante na vida de todos os seres humanos, é impressionante como a humanidade se fez cega para essa experiência. O véu tem sido tão grande para que tudo transcorresse bem e experimentássemos e continuemos a experimentar as emoções, que é inimaginável à mente humana compreender as armadilhas que ela mesma prepara e que todo o script fosse cumprido à risca. É tudo tão perfeito que até a imperfeição parece verdadeira. Quem é que nunca se apaixonou? Quem é que nunca acreditou que paixão fosse amor? Iniciamos na tenra idade a experiência dos relacionamentos, não é mesmo? Quando ainda muito jovens, buscamos o olhar de alguém que nos reconheça e nos admire sem condições. Procuramos algo diferente do que recebemos dos nossos pais, os quais, na ignorância e arrogância do que experimentamos, começamos a não aceitá-los mais e muitas vezes nem mesmo os cuidados por eles oferecidos. Como nossos pais e toda a nossa ancestralidade, buscamos essas parcerias, cumprindo o contrato de repetir os mesmos padrões emocionais, comportamentais e até sexuais. Sem sombra de dúvida, somos um jogo já jogado por muitos. Não somos uma novidade no campo. Somos quem garante a permanência das energias, perpetuando a dor que alimenta essa egrégora. Jovens ainda, percebemo-nos buscando esse amor romantizado que se inicia e acaba como mágica, paixões relâmpagos. Os relacionamentos promovem a todos nós o experimentar as emoções e comportamentos que tornam o nosso aprendizado mais completo, mexendo com outros valores e outros olhares sobre nós, além de nossos pais. A palavra paixão vem do latim passio, onis, e significa literalmente passividade ou sofrimento, e definia aquele estado largado em que fica uma pessoa quando profundamente enamorada. A pessoa fica com o olhar totalmente voltado para o externo, o objeto desejado, esquecendo-se de si mesma e passa a querer alguém como se isso fosse possível. É a paixão que todos nós equivocadamente acreditamos ser amor, mas uma situação totalmente ilusória, já que paixão nunca foi amor, relacionamento nunca foi amor e sexo também nunca foi amor. Se não colocarmos as coisas em seus devidos lugares, nunca sairemos desses lugares de prisões que esse estado ilusório sobre o amor nos coloca. A paixão descreve muito bem a separação que temos de nós mesmos. E quando damos conta de que falta algo em nós, é porque o campo dos pais já não mais nos satisfaz. Porém, não conseguimos sair dele por conta do próprio contrato que temos de repetir tais padrões da egrégora familiar. Somente com a tomada de consciência de que tudo isso é uma tremenda ilusão, podemos mudar esse quadro que tem levado muitos ao sofrimento de dependências emocionais, pois deixamos de viver a nossa própria vida em busca do que nunca encontraremos fora de nós, o amor. E assim, quando nos apaixonamos, fazemos a experiência de passividade e sofrimento, aceitando
todas as condições impostas pelo objeto desejado que acreditamos ser nossa parte em amor, a própria ilusão manifestada. Quanto mais apaixonados, mais estamos presos aos sofrimentos. Perdemos até mesmo a nossa identidade em total submissão. Dependências sexuais, emocionais. Acreditamos que sem esse outro, nossa vida não tem valor algum. E pasmem, os maiores motivos de crimes passionais é a paixão exacerbada, a tentativa insana de controle total sobre a vida do outro. Apaixonamo-nos por admiração e afinidades. Acreditamos que encontramos o parceiro ou parceira ideal, e tudo gira em torno dessas emoções que falsamente acreditamos nos completar. Pode não ser uma regra, mas é comum. A dependência emocional segue um critério. A pessoa que acredita ser a mais saudável na relação é possível que se torne a mais dependente, já que ficará justificando a tentativa de salvar o outro da sua própria dor. Não devemos perder o foco, porque isso tudo faz parte da experiência para o encontro com os espelhos, mas dificilmente compreendemos esse jogo antes de muito sofrimento e busca por um parceiro ideal, que nesta dimensão não existe, a não ser que nós mesmos estejamos conscientes da nossa própria experiência, prontos para liberar o campo kármico. Antes disso, sempre estaremos nos relacionando com a dor do outro, que por afinidade de campo sempre nos representa. Muitos casais estão aproveitando para se olharem corretamente para não deixar essa maravilhosa oportunidade se perder nos jogos da ilusão de dor. Antes da compreensão dos jogos na tridimensionalidade, os rompimentos e frustrações nas relações são verdadeiros cárceres em que a anulação da personalidade de um dos envolvidos é quase completa, considerando que para a experiência acontecer, é preciso que um seja o algoz e o outro a vítima. Caso contrário, as emoções não aparecem. Sem a consciência do que realmente tudo isso significa, o mais dependente emocionalmente e sexualmente vai passar por uma centrífuga, sentindo todas as dores, abandono, rejeição, culpa, raiva, medo, impotência. Vai gritar, espernear, normalmente terá depressão, emagrecimento acelerado, sentir-se-á desprezível, perdendo totalmente a dignidade. Essa é uma das causas que corrobora para um dos maiores índices de doenças emocionais e até mesmo de suicídio no planeta. Nesse jogo, o mais dependente estará alimentado com toda essa dor. O menos dependente, preso na teia da paixão, levará um tempo para se reestabelecer, em torno de 3 a 4 meses. Esse é um momento em que precisamos estar atentos, já que o menos dependente, ao mínimo sinal de recuperação da sua vítima, poderá tentar voltar à relação, porque na inconsciência sentirá o desapegar, o soltar dos nós, provocando uma baixa de energia no campo, que na verdade é somente a energia de controle que ele percebe estar perdendo. Caso o outro se restabeleça, ou ao primeiro sinal de cura, o cruel algoz vai se aproximar e dar o bote outra vez. É provável até que ele queira restabelecer a relação e logo em seguida dizer que realmente não dá para prosseguir, que o retorno foi prematuro, um engano ter voltado ou uma desculpa qualquer.
Em relação de idas e vindas, em que os pares não se estabelecem, certamente acontecerá que um se torne o joguete nas mãos do outro. Assim é o jogo para que a paixão cumpra o seu papel de trazer sofrimento, dando continuidade ao teatro de horrores que essa dimensão promove. A programação mental se alimenta com a dor do rompimento de uma ligação de dependência. Muitas vezes, essa dor se alastra por muito mais tempo, um luto que nunca se acaba. A paixão é avassaladora. Quando se rompe o compromisso, o cordão energético do chakra básico, totalmente sexual, movimenta um nível de dor tão alto que tira até a vontade de a pessoa viver. Muita água passará embaixo da ponte até que o verdadeiro encontro aconteça, mas não antes de ambos se respeitarem integralmente. O que também é muito comum quando a paixão acaba, mas o relacionamento não, é que alguns conseguem superar a ausência do fogo da paixão, transformando o relacionamento em uma energia mais leve, em que ambos possam se desenvolver sem dependências ou apegos e em total aprendizado. Ter consciência da ilusão do jogo é necessário para que os encontros sejam para o aprimoramento de cada um nesta escola terrena. Mas não é o que acontece, justamente pela inconsciência da verdade em relação à grandeza de cada um, fora da tridimensionalidade. Acabamos nos perdendo nos apegos e outras emoções e comportamentos que nos prendem nesses emaranhados. Não digo que atrapalha, pois essas dinâmicas fazem parte de nossas escolhas, motivo esse que agora estamos podendo escolher diferente. Não precisamos mais cumprir esses contratos que só nos causam dor. O controle, ciúme, rivalidade, manipulação, dissimulação, mentiras, traições e abusos são energias que predominam a partir de um certo momento em que o relacionamento vai se tornando mais afetivo. O sexo, ainda como mola mestra das relações, é um termômetro que mede a compatibilidade ou não entre duas pessoas que ainda imersas na ilusão experimentam. Porém, não é a energia que sustenta um relacionamento por muito tempo, mas é a energia que faz muitos dependentes emocionais se mutilarem em dores profundas. Dos mecanismos mentais usados para que o jogo se mantenha, o sexo é uma dessas ferramentas, e tenham certeza, uma das energias mais densas do planeta está relacionada ao sexo, principalmente quando a trajetória é de dor. Até agora, estamos falando do sexo como relacionamento, como o envolvimento entre duas pessoas que durante essa fase trocam juras de amor eterno, buscando o tão desejado parceiro ou parceira ideal, idealizado pelo amor eterno. Existem sim relacionamentos que duram uma vida inteira, principalmente quando um se anula em prol de satisfazer o outro. Relacionamentos duradouros fazem parte da experiência de controle e submissão, quando as energias da inconsciência ainda predominam. É exatamente isso que faz com que a experiência não termine. Ouvimos com bastante frequência que sem tesão não há solução, dando a conotação de prazer. Embora nessa realidade os relacionamentos nos sirvam como ferramenta de autoconhecimento e crescimento, na forma de verdadeiros espelhos, não fazemos bom uso dessa oportunidade, já que os personagens em questão buscam apenas os prazeres momentâneos com o uso da sexualidade de uma forma vulgar. Os parceiros não valorizam a sagrada energia
que demanda esse mau uso apenas como objetivo de satisfação pessoal. Eles se esquecem de que a pouca percepção da grandeza em alma que cada um é limita os personagens aos órgãos genitais. Infelizmente, a sexualidade tem se manifestado bem mais cedo pelas próprias informações que a mídia coloca como prioridade na vida das crianças. Sexualidade e vaidade como ferramenta de obstrução das energias divinas que as crianças são. Depende sim de os pais conduzirem os seus filhos com propósitos mais elevados, em que nesse contexto familiar, o caminho mais cristalino em relação à própria vida possa ser criado. É tão inconsciente esse jogo, que só agora estamos conseguindo observar por outro prisma essas condições humanas que buscam o amor fora de si mesmo. Sempre existiu uma cegueira em relação aos relacionamentos, e essa experiência é a maior responsável pela dor nesse planeta. Quem é que nunca sofreu por amor? Uma das mais brutais prisões a que a humanidade se sujeita desde que o mundo é mundo ainda é o sexo e todas as aberrações que derivam dele. Estamos falando somente das relações de duas pessoas que se entregam mutuamente para viverem essa experiência. Não estamos falando das variadas combinações bizarras que alimentam essas energias. As limpezas no campo da sexualidade estão disponíveis, mas muitos indivíduos estão presos nesse campo, justamente por ignorar a transmutação de todo esse lixo energético que foi experimentado por toda a humanidade por eras de tempo. A única maneira que temos para realizar essa limpeza em nosso campo é olharmos com verdade para todas as relações. Qual é a ilusão que vivemos sobre sexualidade e relacionamentos? E cada um de nós questionarmos: o relacionamento que tenho comigo mostra como faço uso do meu sagrado corpo? A quem esse corpo serve em verdade? A que me submeto para ter um companheiro ou uma companheira? Quais as energias que movimentam o ato sexual que experimento? Tenho controle sobre meu corpo? Ou esse corpo está sendo usado o tempo todo como moeda de troca para manipular e controlar alguém? A sexualidade tem sido exposta quase 24 horas por dia nas mídias, servindo aos interesses escusos que manipulam. A mídia conhece o jogo que essa energia movimenta e potencializa, verdadeiros infernos astrais, não só internos, mas também os externos e invisíveis. Quando éramos ignorantes sobre como funciona o jogo, a ingenuidade nos fazia crer que o ato sexual era quase um ato de amor, até termos consciência dessa ilusão. Que tipo de contaminação desejamos experimentar? É hora também de protegermos esse campo para não sermos afetados por esses falsos afetos e buscarmos o amor que não existe fora de nós e que, diga-se de passagem, não está relacionado ao sexo. Proteger nosso campo e nosso corpo das moléstias físicas e astrais inferiores é de responsabilidade de cada um. Na inconsciência, nos sujeitamos a experimentar o entorpecimento das paixões em busca de um amor que nunca será alcançado, usando essa energia primitiva de satisfações apenas do ego em satisfação de desejos. Depois das paixões, quem sobreviver a essa tormenta energética entra nos relacionamentos mais sólidos, cujas emoções mais profundas emergirão para a experiência de nos relacionarmos com nossas próprias dores,
nesse emaranhado de repetições de padrões emocionais e comportamentos de nossos queridos ancestrais. Estamos nos relacionando infinitamente com nós mesmos em uma dança contínua que não termina nunca, enquanto a verdade não vier à tona em nosso campo. Mudamos os atores de lugar. Avós serão os pais, os filhos os netos. Isso é lei kármica. A roda do samsara não para, a não ser que decidamos descer dessa roda gigante que nos faz encontrar a nós mesmos a cada volta, durante várias encarnações. Isso é a roda da vida, a prisão que não permite que vejamos o magnífico espiral que nos lança fora do jogo e da volta à existência. O sexo, como satisfação do ego, tem um potencial energético destrutivo incalculável, já que alimenta a quarta dimensão inferior em que as egrégoras se alimentam e se retroalimentam. O ato sexual é sempre motivado por energias que se atraem, como caça e caçador. A energia de sexo mais primitiva é a raiva, e o sexo é um canal de descarga para essa energia. Tanto casais héteros e casais homossexuais experimentam com frequência esse vazio de descarga energética depois do ato. Ativo ou passivo experimentam as frustrações em igual frequência, descarregam ou aliviam essa energia sem levar em conta que o órgão genital também carrega em si uma alma em aprendizado. Evidentemente, o ego nunca chegará a essa conclusão, e muitos não aceitarão essas verdades sobre a própria ilusão. O permissivo ou o passivo, aquele que se submete nas relações, tem para consigo o medo da perda dos parceiros ou parceiras, acreditando que a submissão fará dele um eleito para fixar residência no coração do outro. Ledo engano. Quanto mais submisso, mais desprezível nos tornamos para o outro. A programação mental aprecia os fracos e de fácil manipulação, mas apenas para exercer poder sobre esses, não como admiração, já que essa ação de submissão não é passível de ser admirada. A programação mental rejeita tudo que ela não admira, e nesse jogo em que há permissividade, a rejeição está declarada. A busca pela rejeição é a única coisa que ainda muitos conhecem. A pergunta a cada um de vocês é: você deseja deixar o playground em que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe é lícito em relação ao seu campo vibracional? Ou prefere adentrar no campo vibracional de sua essência, em que tudo lhe é lícito e tudo pode ser criado por meio da sua própria energia, sem que tenha obrigação de repetir os velhos padrões kármicos? Quem experimenta tudo isso somos nós, fragmentados da fonte cujo medo predomina, e o amor, alma e essência, espera que terminemos esse trabalho. Precisamos cada dia mais questionar nossa vida e saber se realmente estamos vivendo as energias que queremos ou estamos sendo manipulados pela própria falta de compaixão por nós mesmos. Nossa função nesse planeta é experimentar as emoções até que possamos nos lembrar do amor que somos e nos completar de nós mesmos, encerrando as buscas por relacionamentos doentes. O treinamento é passar por esse campo contaminado sem ficarmos grudados nele, receber os ensinos e sair para outros aprendizados. No entanto,
muitos ficam experimentando a dor do apego infinitamente, sem se darem conta do que estão promovendo em suas vidas com as mentiras que contam para si mesmos por eras. Estamos sendo convidados a mudar de fase. Estamos sendo chamados a nos valorizar, compreendendo que não somos a experiência que escolhemos e nem somos responsáveis pelos personagens. Só assim nos tornaremos o amor que tanto procuramos nas paixões ilusórias que se iniciam na infância. Nesse novo movimento energético, é salutar compreender que as informações devem ser sentidas como uma proposta de novas escolhas. Os pais têm papéis fundamentais nessa transição. Como faróis, devem ser o exemplo do que tentam oferecer aos filhos como educação e comportamentos. Se o filho é obrigado a repetir padrão dos pais, os pais, antes das cobranças, devem se tornar o que esperam dos filhos. Desculpem, mas essa é a verdade. Como todo o processo de limpeza planetária, tudo o que acontece fora acontece dentro de nós. Sendo assim, é hora de deixarmos o campo disponível para a asepsia necessária em todos os níveis da nossa experiência. Passamos vidas e vidas buscando o amor, sem nos darmos conta de que somos esse amor. E quando apaixonados, parece termos encontrado, mas logo percebemos que era apenas uma sensação diferente em nosso corpo, trazendo na adolescência a diferença dos relacionamentos. O adolescente busca a liberdade, busca o novo, busca como o adulto a si mesmo no outro. Início da experiência cujo objetivo é ser feliz, nada mais que isso. A paixão é apenas um devaneio momentâneo. Amor é muito mais do que ficarmos entorpecidos e enamorados, desconectados da nossa presença por conta de alguém que idealizamos nos completar. O amor é muito mais que isso. É a energia que nos completa a ponto de reconhecermos a grandeza em tudo. A ponte que nos une e não a ponte que nos separa. Perceber a sutileza da vida que dança à nossa volta, oferecendo-nos inúmeras possibilidades de acertar o passo. Alguns se demoram demais no dia de ontem, mesmo sabendo que nada existe lá. A cada passo dado em direção às verdades divinas que todos nós somos, mais encontramos esses potenciais em nós, as marcas das ilusões em que por eras estivemos inseridos podem ser reconhecidas e liberadas, sem a percepção do jogo que cada vez mais nos prende em nossa própria ignorância, buscando mais ilusões. Encontros iniciados e encontros terminados, atração e repulsão, fazendo o movimento da vida na ilusão tridimensional, jogando-nos e levando-nos cada dia mais a nos descobrirmos. É o jogo. Esse é o jogo dos relacionamentos até o encerramento por separação, morte ou anulação de um dos envolvidos que aceitou o cárcere construído com base nas religiões e apelos dessa falsa e manipuladora sociedade até que a morte os separe. Quando apaixonados nos tornamos cegos e o mundo fica cor-de-rosa por um tempo, um curto espaço de tempo. Quem não passou por isso na vida? Quem não embarcou e se mutilou nas loucuras das paixões, perdendo-se de si mesmo? E como é difícil retornar ao eixo depois de um abandono, quando estamos envolvidos nessa energia que por si só já é definida como sofrimento, não é mesmo?
tornar-se um objeto nas mãos da programação de alguém, ou tornar-se um objeto, um brinquedo de satisfação pessoal. Será que vale a pena? Segue aqui um recado aos pais. Seus filhos não têm escolhas. Eles irão repetir o que vocês precisam reconhecer em suas emoções e comportamentos. Então, amados, sejam breves, não se demorem. Reconheçam essas energias e liberem os seus filhos. Fica a informação. Com amor e verdade, Morada dos Mestres. Por Márcia Vázquez.